Gênesis capítulo 11, versículo 26. Quando você achar, fique de pé, em reverência à palavra do Senhor. Diz assim, ó: e viveu Tera 70 anos e gerou a Abrão, a Naor e a Harã. E estas são as gerações de Tera. Tera gerou a Abrão, a Naor e a Harã. E Harã gerou a Ló. E morreu Harã, estando seu pai Tera ainda vivo, na terra do seu nascimento, em Ur dos Caldeus. Agora, vai comigo para o versículo de número 31, que diz: e tomou Tera a Abrão, seu filho, e Ló, filho de Harã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. E vieram até Harã e habitaram ali. Eu vou reler o versículo 31, eu quero que você preste atenção nesse detalhe. Preste atenção nesse detalhe que está escrito no versículo 31, que diz assim: e tomou Tera a Abrão, seu filho, e a Ló, filho de Harã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho, Abrão. E saiu com eles de Ur dos Caldeus, para ir à terra de... Para ir para onde? E vieram até Harã e habitaram ali. O propósito deles era ir para onde? Canaã. Mas onde que eles habitaram? Na terra de Harã. Deus havia colocado no coração de Tera, que era pai de Abraão, o propósito de ir para Canaã. Mas vai acontecer algo no meio dessa jornada que vai fazer o Tera ele perder o foco. De maneira que Tera vai habitar em Harã. Vamos agora falar com Deus. Fecha os teus olhos, curve a tua cabeça e peça ao Senhor para falar conosco nesta noite. Pai amado e querido, a tua palavra, ela é a lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. E nós precisamos a cada dia nós precisamos ser iluminados pela tua palavra e pelo teu Espírito. Então agora vem com o Espírito de revelação e usa a minha boca. Vem, meu Deus, com o Espírito de inteligência, de sabedoria. Vai abrindo o entendimento de cada pessoa para compreender e assimilar a tua palavra. Remove todo o embaraço e que a tua palavra penetre no coração e transforme a vida de cada pessoa para a glória do teu nome, que assim seja. Amém. Vamos aplaudir ao nosso Deus e se diga glória a Deus. Pode tomar o teu assento, por favor. Vamos meditar nessa palavra. Amém? Tera, ele era um homem, um pai de família, o qual gerou 3 filhos. E nós lemos isso aqui em Gênesis 11, versículo 26. Está escrito que Tera gerou a Abrão, a Naor e a Harã. Tera gerou 3 filhos. E esse Tera, ele estava com um propósito no seu coração. Ele estava com um projeto no seu coração. Qual era o projeto dele? Era ir com a sua família para Canaã. Esse era o projeto que estava no coração de Tera.
Tera era pai de Abrão, Naor e quem? Arã. Vamos lá, ó. Repete comigo. Abrão. Ih, misericórdia. Vocês almoçaram hoje? Hã? Vamos lá, gente. Abrão. Vocês podem fazer melhor. Vamos lá. Abrão. Naor. E Arã. Esses eram os 3 filhos de quem? De Tera. Só que no meio da jornada vai acontecer uma tragédia muito forte. Vai acontecer uma tragédia terrível. Pastor, e qual foi a tragédia? Veja o versículo 28. Gênesis 11, versículo 28. Diz: e morreu Arã, estando seu pai Tera ainda vivo, na terra do seu nascimento, em Ur dos Caldeus. Olha aí, minha gente, o que é que vai acontecer? Um dos filhos de Tera vai morrer. E eu te pergunto, será que é fácil para um pai enterrar o seu filho? Essa não é a ordem das coisas. A lógica é o filho enterrar o pai, não é isso? Sim ou não? Sim. O pai, ele nunca vai esperar enterrar o filho. Então, no meio da trajetória de Tera, vai acontecer algo muito forte, algo terrível, algo que é sem explicação. O filho de Tera, Arã, ele vai morrer. E o Tera, que estava com o seu propósito de ir para Canaã, olha só, o Tera, que estava com o propósito de ir para onde? O que vai acontecer? No meio da jornada rumo a Canaã, o Tera, por causa desse episódio, por causa da morte do seu filho, o Tera, ele vai agora ser dominado por emoções negativas. Ele vai ser dominado agora por emoções negativas. Ele vai ficar deprimido, ele vai ficar amargurado, ele vai perder o sentido da sua vida. E no meio da trajetória, o que acontece? Ele encontra uma cidade que tinha o mesmo nome do seu filho. Qual era o nome da cidade? Arã. E o que o Tera vai fazer? Ao invés dele seguir em direção ao propósito, o propósito que Deus colocou no seu coração de ir para Canaã, o Tera, ele agora vai habitar aonde? Em Arã. E ele vai ficar ali. Ele não vai concluir o propósito, ele vai abortar o projeto. Ele vai fazer o quê? Ele vai abortar o quê? O projeto. Olha para mim e presta atenção, Dona Maria, seu João. Porque agora nós vamos começar a entender essa palavra. O nome Tera significa viajante, peregrino. Tera representa todos nós. Todos nós somos peregrinos neste mundo. Todos nós somos peregrinos nessa terra. E nós temos que ter um alvo. Olhe para mim, presta atenção. Nós temos que ter um alvo. Nós não podemos nos apegar às coisas desta terra. Nós precisamos estar caminhando em direção a Canaã. E quando se fala de Canaã, se fala de terra prometida.
Só que a palavra do Senhor, ela nos mostra que as coisas do Antigo Testamento, elas são sombra daquilo que Deus, ele iria fazer no futuro. Então, a terra prometida, ela representa as mansões celestiais que Deus, através da pessoa de Jesus Cristo, Ele preparou para aqueles que creem no Senhor Jesus. Canaã representa a terra prometida, aonde o Senhor Jesus, Ele prometeu que iria levar para lá todos aqueles que nele crescem. Ele disse lá no Evangelho de João, vai comigo lá no Evangelho de João, ele fez uma promessa, Jesus fez uma promessa. Olha o que está escrito aqui no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 1. Olha o que diz aí, ó. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Jesus prometeu nos levar para uma terra aonde nós iremos morar, e nessa terra a palavra de Deus nos mostra que as ruas são de ouro. Nessa terra não haverá dor e nem pranto. Nessa terra que Jesus promete nos levar para morar com Ele, é um lugar onde não necessitará de luz do sol, porque a glória de Deus vai iluminar toda a terra. Então entenda, assim como Tera, o nome Tera significa peregrino, nós estamos aqui neste mundo como peregrinos. Nós estamos aqui neste mundo como viajantes, mas nós temos que ter um alvo. O nosso alvo tem que ser morar no céu com o Senhor Jesus. Amém? Então entenda uma coisa, Deus colocou no coração de Tera um propósito. O propósito de ir para Canaã, mas algo terrível vai acontecer. Algo traumático vai acontecer. O filho de Tera vai morrer. E o Tera, ele vai agora, por causa daquela dor que ele estava sentindo, o Tera, ele vai, ao invés de seguir em direção ao propósito, ele vai habitar em Harã, uma cidade que tinha o mesmo nome do seu filho que havia falecido. O que isso nos mostra? Olhe para mim. Deus tem um propósito para cada um de nós. Amém? Deus, ele colocou um propósito no coração de cada pessoa aqui. Deus colocou um sonho, um objetivo, um projeto no coração de cada um de nós. E nós estamos como Tera, nós estamos caminhando em direção a esse propósito, que é alcançar o propósito de Deus para a nossa vida. Estamos também caminhando com o propósito de ir morar na Canaã celestial. Mas muitas vezes acontece conosco a mesma coisa que aconteceu com Tera. No meio do percurso, acontecem situações que causam dor. O Tera perdeu o filho, mas tem pessoas que são traídas pelo cônjuge. Há outras pessoas
que monta uma empresa e de repente perde tudo e vai para a sarjeta. Há outras pessoas que perdem um ente querido. São situações traumáticas que acontecem, só que muitas pessoas cometem o erro que Tera cometeu. Qual foi o erro que Tera cometeu? Ao invés de Tera superar aquela situação, o Tera vai preferir habitar no lugar que tinha por nome, ou melhor, que tinha como nome Arã, que era o nome do seu falecido filho. O que é que isso nos mostra? Que Tera, ele decidiu habitar no lugar da dor. Tera decidiu habitar em quê? No lugar da dor, porque todas as vezes que se falava o nome Arã, ele lembrava da dor de ter perdido o quê? O seu filho. Tera, ao invés de processar a dor, ele simplesmente vai habitar na dor. Ele vai habitar num lugar de dor. O que é habitar num lugar de dor, gente? Olha para mim. Habitar num lugar de dor é viver preso ao passado. É você viver preso a situações que aconteceram lá atrás. Você prefere ficar remoendo, ressentindo aquilo que aconteceu lá atrás, e ao invés de você processar essa dor. É necessário que nós venhamos processar a dor e não habitar no lugar de dor. E há pessoas que têm habitado no lugar de dor, como foi o Tera. O Tera estava habitando em Arã, que era uma cidade que tinha o mesmo nome do seu falecido filho, ou seja, ele não se desvinculou do passado. E por causa dessa dor, o Tera vai abortar o propósito que Deus colocou no seu coração. Olha aqui para mim, tem muitas pessoas aqui hoje que por causa de dores que sofreram na sua trajetória, estão abortando os projetos que Deus colocou no seu coração. Por causa de uma decepção, por causa de uma perda, por causa de um trauma, você desistiu do projeto, do propósito. Mas Deus está dizendo para você hoje, Deus está falando para você hoje, Deus está falando para você agora. Não é para você ficar habitando no lugar de dor. Eu quero te levar para o lugar de vitória que eu projetei para você. Amém? Mas é você que tem que escolher. E se você escolher habitar no lugar de dor, Deus não vai te impedir. Infelizmente tem gente que escolhe isso, não é verdade? Tem gente que escolhe habitar no lugar de dor. Escolhe viver preso ao passado. Escolhe se vitimizar. Entende o que é se vitimizar? Sim ou não? Quem entende o que significa se vitimizar? Quem entende? Levanta a mão. Se vitimizar é quando a pessoa ela se sente uma vítima das circunstâncias. E a pessoa que se vitimiza, ou melhor, e a pessoa que se vitimiza, ela nunca vai avançar, porque ela sempre acha que aquilo que está acontecendo, ela sempre olha para aquilo que aconteceu como uma punição. Ela sempre olha para as coisas ruins que acontecem na sua vida como uma punição. Meu amado, nós devemos olhar para as coisas ruins que acontecem em nossa vida com um olhar de aprendizado. Você não pode
olhar para o que aconteceu e ficar se vitimizando como aquela hiena daquele desenho. Lembra daquela hiena? Oh vida, oh céus, oh azar, ninguém me ama. Tem gente que vive nessa ladainha, não sai dessa ladainha, estagnou no lugar de dor, no lugar de dor e sofrimento. Deus, ele não te quer em Harã, Deus te quer em Canaã. Canaã significa o lugar de promessas. Aliás, Canaã representa o lugar da realização das promessas. Repete, Canaã representa um lugar de realização de promessas. Agora escuta o que eu vou te dizer, não existe realização sem dor. Tem gente que quer conquistar, quer realizar, mas não quer sentir dor. É ou não é? É ou não é? Sim ou não? Eu não sei se você já ouviu aquela frase em inglês, no pain, no gain. Essa frase, ela diz que se você não estiver disposto a pagar o preço, você não vai conseguir conquistar nada. Tem muitas pessoas que querem o céu, mas não querem pagar o preço da renúncia. Não querem renunciar ao pecado. Tem muita gente que quer ganhar um bom salário, mas não quer acordar cedo, não quer se profissionalizar. Entendeu? Não quer se esforçar. Entende? Tem muita gente que quer uma família feliz, mas não quer pagar o preço de liberar o perdão, de muitas vezes engolir o sapo para evitar uma contenda, uma discórdia. É ou não é? Tem muita gente que quer filhos educados, filhos que vão lá na frente ter um caráter, mas não quer pagar o preço para educar o filho. Porque ter filho é fácil, agora gerar filhos que vão realmente assumir o legado que você tem, não é fácil. Você tem que muitas vezes estar disposto a abrir mão de muita coisa. É ou não é? É ou não é? Deus quer te levar para um lugar de promessa. Através dessa história de Tera, nós aprendemos aqui que no meio do caminho nós vamos passar por momentos de dores. Momentos de dores. Mas as pessoas, elas não querem passar por momentos de dor. Elas querem somente a glória, não é? Você já observou aqueles atletas? Deixa eu repetir aqui. Você já observou aqueles atletas que sempre estão ganhando medalha de ouro? Já observou? Todas as pessoas querem alcançar a medalha de ouro, mas não sabe o preço que aquele atleta pagou. Ele teve que deixar de comer certos tipos de comida. Todo dia esses atletas, eles treinam horas e horas a mesma coisa. Muitas vezes esses atletas, eles se lesionam de tanto movimentos repetitivos que eles fazem. Eles muitas vezes, eles deixam até de irem para alguns eventos da família, alguns eventos com amigos, porque ele tem um propósito. Você tem um propósito? Deus colocou no teu coração um propósito, sim ou não? Então, se prepare para passar por momentos de dor. Mas muita gente, quando começa a surgir a dor, faz como Tera. O que Tera fez? Alô? Alô? Tera abortou o projeto. Tera o quê? Eu vou te confessar uma coisa.
eu vou te confessar uma coisa. Já teve vários momentos que eu pensei em abortar os projetos de Deus para a minha vida. Sabia disso? Quando eu estava começando a minha caminhada pastoral, eu estava como aprendiz de pastor na sede do ministério ao qual eu fazia parte. Eu passei por muitas situações complicadas. Eu renunciei o meu projeto de fazer uma faculdade para me dedicar 100% à obra, e na sede aonde eu estava não tinha comida. Sabe o que era comida? Quase que todo dia, ou praticamente todo dia, era cuscuz. E se fosse cuscuz com manteiga, até que descia tranquilo, macio. Mas era o cuscuz seco, minha gente. Eu dormia no chão da igreja. A única coisa que me separava do chão da igreja era uma divisória fininha. Na verdade, era somente uma parte da divisória, só aquela parte de papelão fininha. Eu dormia no chão da igreja e dormia seco e acordava molhado. Por quê? Porque quando chovia, enchia a igreja. Você está entendendo? Sim ou não? E nessa época, o aprendiz de pastor recebia só uma ajuda de custo de R$200 para comprar só os utensílios de higiene, né? Os materiais de higiene pessoal. E só ia para casa uma vez por semana. Você está entendendo? Sim ou não? Mas além disso, teve outras coisas, teve algumas situações onde eu tive que ser, como é que eu posso dizer? Eu tive que ser confrontado. Sabe quando você vai para o exército, e ali no exército, o capitão que é responsável por preparar os calouros, os novatos, ele coloca aquela pressão para o camarada sair, hein? Pois é, eu tive que passar por esse treinamento aí, esse treinamento aonde foi doloroso, e muitas vezes eu pensei em abortar o projeto. Olha para mim, até você chegar na promessa, você vai ter que passar por algumas dores, a dor da humilhação, a dor de muitas vezes ser rejeitado, a dor de muitas vezes ser abandonado. Mas se você não abortar o projeto, você vai então viver a realização. Você está entendendo? O problema é que muitos abortam. E eu vou te confessar mais uma coisa. Olha para mim. Esse é o pensamento de todas as pessoas. Quando elas se deparam com os momentos de dor, elas pensam em abortar o projeto. Não aborte o projeto. Não aborte o que Deus projetou para você, o sonho que Deus colocou. Não aborte, meu amado, os sonhos de Deus para a tua vida. É necessário que você venha superar as dores, para que você venha ser preparado para alcançar o projeto. Lembra de José? Quem lembra de José? José, ele recebeu um sonho. Mas antes do sonho se realizar, ele passou pela dor da traição. Os irmãos venderam ele. José, ele passou pela dor, a dor da injustiça, porque ele sempre foi um bom filho e agora ele está sendo levado para trabalhar como escravo.
Ele vai sofrer a dor da calúnia. Ele vai sofrer a dor de ser esquecido por pessoas que ele ajudou. Mas José, ele não vai deixar isso encher o seu coração de amargura. Você não pode deixar as dores, elas se tornarem uma amargura no teu coração. Você não pode deixar a ferida ficar infeccionada e cheia de pus. Você tem que tratar a ferida. Amém? Amém? Tem muita gente que está como o Tera. Ao invés de superar a dor, de processar a dor, está habitando no lugar de dor. O que é o lugar de dor? É o passado. É quando a pessoa fica ali presa ao passado, ressentindo. Ei, saia do passado e comece a avançar para aquilo que Deus tem preparado para você. O passado não tem como você mudar. Você pode mudar o seu futuro, mas você precisa decidir. Você vai ficar como Tera ou você vai fazer como o apóstolo Paulo? Olha o que o apóstolo Paulo ele fazia. Paulo, ele era um homem, olha, é um homem que eu admiro muito. Paulo, ele é um exemplo de resiliência. Sabe o que é resiliência? É a capacidade que uma pessoa tem de se levantar depois de um grande baque, depois de uma grande perda. Paulo, ele sofreu muitas dores. Vai comigo na carta aos Filipenses. Ele foi apedrejado, foi esbofeteado. Paulo foi traído, foi abandonado. Paulo foi perseguido. Paulo quase morreu. E apesar de tudo, ele continuava caminhando em direção ao alvo. Ele continuava fazendo o quê, meu amado? Caminhando, prosseguindo. Tem gente que não pode sentir uma dor no dedo que já quer desistir de Jesus. Não pode sentir, ou ninguém pode olhar nem com a cara meio que séria para ela, que a pessoa já quer se afastar do caminho. Ei, nós precisamos, meu amado, ser resilientes. Se você quer alcançar a Canaã celestial, você não pode ser um cristão muito melindroso. Aliás, você não pode ser um cristão melindroso, não. Você tem que ser valente, você tem que ser ousado, você tem que ser uma pessoa resiliente. Olha o que diz aqui, ó, Filipenses capítulo de número 3, versículo de número 12. Filipenses capítulo 3, versículo 12. Olha o que Paulo diz aqui. Paulo estava numa caminhada rumo a Canaã celestial. Aí ele diz aqui: não que já tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ei, quando Paulo diz esquecendo-me das coisas que atrás ficam, ele não estava sofrendo de amnésia. O que ele quer dizer é o seguinte: eu me desprendi das coisas do passado. Você precisa se desprender. O Tera não se desprendeu do filho. Por isso que ele foi para onde? Aonde que ele foi morar? Harã, que tinha o nome do seu filho. Ele não se desprendeu. Enquanto você não se desprender das coisas velhas, do passado, você não vai viver o novo que Deus tem para você. Fala para essa pessoa que está ao seu lado: enquanto você não se desprender
das coisas velhas, você não vai viver o novo. E esse é o problema da pessoa ficar presa no passado. É que ela deixa de curtir o hoje. Tem gente que está preso a um ente querido que faleceu e está deixando de curtir aquele ente querido que está vivo lá dentro da sua casa. É ou não é? Você precisa se desprender, meu querido. Você precisa se desprender para que você venha viver os propósitos de Deus para a tua vida. Tem pessoas que não se desprendem de um passado bom que viveram e quer que aquele passado volte. E aí a pessoa deixa de construir um futuro melhor. Você tem que se desprender. Paulo diz, uma coisa eu faço, esquecendo-me. Isso não significa que ele sofria de amnésia. Significa que ele estava escolhendo se desprender. Tem gente que não se desprende de um relacionamento que chegou ao fim. E a pessoa não se conforma com esse relacionamento que chegou ao fim. E ela fica ali remoendo, ressentindo aquilo que aconteceu. E por isso está estagnado, estagnada, não consegue ser feliz na vida sentimental. Se desprenda. Deus tem um propósito para você. Deus tem grandes projetos. Não aborte os projetos de Deus para a tua vida. Não aborte os sonhos de Deus para a tua vida. Porque Deus continua com o plano para você. Agora eu vou te falar uma coisa. Olha para mim. Ei, olha bem aqui para mim. Se você escolher ficar como o Tera ficou aonde? Em Harã. Deus vai levantar outra pessoa para viver o teu propósito. Você está entendendo? Sim ou não? Quem é que Deus vai levantar para cumprir o propósito que era para ser de Tera? Quem é? Vai ser o filho dele, o Abrão. Já que o Tera não queria ir para Canaã, Deus então vai falar para Abrão, ó, sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Eu vou fazer de ti uma grande nação, eu vou engrandecer o teu nome e tu serás uma bênção. Se você escolher ficar preso no passado e não cumprir o propósito de Deus para a tua vida, se você abortar o propósito, não tem problema. Deus, o propósito não vai deixar de ser cumprido. Deus vai levantar outra pessoa. Você precisa, meu amado, minha amada, decidir. Qual é a tua decisão hoje? É viver o propósito de Deus? Ou você ficar aí se vitimizando, se achando um coitadinho? O propósito de Deus é te preparar. As dores, elas são uma preparação para que nós venhamos viver o propósito. Eu tenho aprendido isso na prática. Olha para mim. Eu tenho aprendido isso na prática. As dores, elas são uma preparação para viver o propósito de Deus. Você está entendendo, sim ou não? Mas muitas pessoas não querem passar pelo processo. E aí abortam. Deus está dizendo para você hoje. Deus está dizendo para você, e eu quero que você leia comigo aqui em Apocalipse. Ô glória! Aqui não é pecado dar glória a Deus, não, minha gente. Pode glorificar à vontade. Apocalipse, capítulo de número 1.
ou melhor, capítulo 2, versículo 7, diz assim, ó: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Amém? Aí ele volta a dizer no versículo 11 aqui, ó: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer, não receberá o dano da segunda morte. Tem várias promessas aqui. Tem várias promessas, mas é só para quem vencer. Quem vencer as dores, quem vencer os desafios. Olha o versículo 17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Só quem vence vai ter o direito de receber a recompensa. Quem toma posse dessa palavra, fica de pé. Eu quero orar pela tua vida. Deus tem um propósito para você. E o propósito maior de Deus é te levar para a Canaã celestial. Mas muitas pessoas, elas preferem ficar presas às coisas deste mundo. A palavra de Deus diz: não ameis o mundo, nem aquilo que há no mundo. Porque quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. O Pai Celestial, Ele nos fez peregrinos aqui nesta terra. Você está aqui de passagem, mas Deus, Ele tem um lugar de paz, um lugar de harmonia, um lugar aonde Ele vai enxugar dos teus olhos toda lágrima, Ele vai te dar vida com abundância. Mas você precisa decidir hoje. Você precisa se decidir, você precisa decidir abrir mão do passado e você precisa decidir viver a nova vida que Deus tem para você. Pastor, como é que eu decido isso? É quando você recebe Jesus como único, suficiente, exclusivo e eterno Senhor e Salvador da tua vida. Jesus está preparando para mim e para você uma morada no céu. Mas você, para morar lá, você precisa receber Jesus como teu único Senhor e Salvador. Se você receber Jesus, você vai receber o passaporte. Você vai receber o direito de ir morar nesse lugar. Esse é o propósito de Deus para a sua vida. Você que ainda não tomou a decisão de receber a Jesus, você precisa fazer isso hoje. Se tem alguém aqui hoje que ainda não recebeu a Jesus Cristo como único Senhor e Salvador e quer recebê-lo, ergue a sua mão direita agora. Tem alguém? O Abraão, ele decidiu ouvir a voz de Deus e não mais andar segundo o seu coração, mas andar segundo a palavra. Você precisa decidir hoje não andar mais segundo o teu coração, porque a palavra diz que o coração do homem é enganoso. A palavra diz que há caminhos que para o homem parecem direitos, mas o final deles é a morte. Você pode até achar: pastor, eu acho que do jeito que eu estou, tá bom. Eu não preciso servir a Jesus, eu não preciso entregar a minha vida a Jesus, porque eu não mato, eu não roubo, eu não fumo, eu não faço nada de errado. Mas a palavra diz que todos pecaram. Nós já nascemos com a natureza caída, pecaminosa.
Todos pecaram e o salário do pecado é a morte. Mas a Bíblia diz que o dom gratuito de Deus é a vida eterna, ou seja, é um presente. Deus, ele nos dá esse presente através do seu Filho Jesus. Não despreze esse presente que Deus está te dando. Se você ainda não recebeu a Jesus e quer recebê-lo hoje, levante a sua mão direita. Tem alguém que quer hoje receber Jesus como único Senhor e Salvador? Não tem? Então agora eu vou fazer o segundo convite a você que talvez até já recebeu a Jesus, mas você se afastou, você fez como Tera, você começou a caminhada, mas você parou no meio do caminho, você não concluiu, e Jesus, ele disse que só será salvo aquele que perseverar até o fim.